Olá pessoal, bem-vindos ao curso Operador de Computador, Utilização de Linux. Eu vou ser o professor de vocês nesse curso. Meu nome é Leonardo, eu sou analista de tecnologia da informação do IFMG Campus Congonhas. Eu sou formado em Sistemas para a Internet pelo Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus Barbacena, e possuo mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Esse curso ele é voltado para aquelas pessoas que não tiveram, ou então que tiveram muito pouco contato com o Linux e que desejam aprender a utilizar esse sistema operacional. O objetivo desse curso é ser o mais prático possível para a gente conseguir realmente utilizar o Linux na prática. Esse curso tem um total de 20 horas, dividido em 2 semanas, e nessas 2 semanas nós vamos ver alguns conceitos básicos, alguns conceitos teóricos, para a gente aprender um pouco mais sobre o que é um sistema operacional, quais são as funções de um sistema operacional, e também vamos ver muitas coisas práticas para a gente começar a utilizar o Linux na prática. Antes de a gente começar a utilizar o Linux na prática, a gente vai ver alguns conceitos básicos para que a gente entenda o que é o Linux na verdade, né? A gente vai aprender a utilizar o Linux, mas o que é o Linux na verdade, né? Para começar, a gente precisa entender alguns conceitos básicos sobre o que é hardware e o que é software. Esses são os componentes de um computador. O hardware é toda aquela parte física do computador, tudo que a gente consegue encostar é classificado como hardware. Alguns exemplos comuns são teclado, mouse, impressora. Esses são os que são mais visíveis, monitor, e a gente tem alguns que ficam dentro, né, do computador, dentro do gabinete do computador, que são memória RAM, processador, placa de vídeo e outros. E o software é toda aquela parte abstrata, é tudo aquilo que a gente não consegue, não existe uma forma física, né? Não possui uma forma física, que são os programas que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, editor de texto, navegador de internet, planilhas. Então são todas aquelas coisas que não possuem uma forma física. A gente costuma brincar que o hardware é tudo aquilo que a gente fica com vontade de bater, de jogar na parede, e software é tudo aquilo que a gente xinga. Então, quando a gente está mexendo no computador e o computador começa a ficar travando, a gente começa a digitar com mais força no teclado, clicar mais forte com o mouse, como se fosse fazer alguma diferença, a gente fica com aquela raiva, com vontade de jogar o computador na parede. Então, todas essas partes físicas são o hardware, tudo aquilo que a gente tem vontade de jogar na parede. E o software é tudo aquilo que a gente xinga. Então, na hora que você está usando o computador e começa a travar, você começa a xingar o editor de texto, o navegador de internet. Então, a gente costuma brincar que essa é o jeito mais fácil de você lembrar o que é hardware e o que é software. Bom, agora que a gente já viu rapidamente o que é software e o que é hardware, vamos falar do sistema operacional. O sistema operacional é um tipo específico de software. Ele também é um software, ele é uma coisa abstrata, não possui forma física. E o sistema operacional ele é responsável por gerenciar todos os recursos do computador. Então, é o sistema operacional que vai definir como que os processos vão ser escalonados, quem vai ter acesso a qual recurso do computador. Ele faz tudo de forma transparente para os usuários. A gente nem percebe o que o sistema operacional está fazendo. Tudo que ele faz fica ali por baixo dos panos. Além dele fazer o gerenciamento de todos os recursos, é ele que oferece a interface com o usuário. Então, a tela que a gente vê quando a gente está usando o computador, essa interface gráfica, tudo isso também vem do sistema operacional. O sistema operacional ele também faz a ligação entre o hardware e os demais softwares. Então, por exemplo, quando você abre o seu navegador de internet, quando você começa a digitar alguma coisa no teclado, o sistema operacional que faz essa ligação entre o hardware e o software para tudo que você está digitando no hardware seja passado para o software. Então, enfim, o sistema operacional ele é como se fosse o cérebro do computador. É ele que é responsável por gerenciar praticamente tudo no nosso computador. Os sistemas operacionais mais comuns, né, os mais utilizados, são o Windows, o Linux, o macOS, e a gente tem os sistemas operacionais para celulares, né, para dispositivos móveis, que são os mais famosos, são o Android e o iOS. A gente vai falar especificamente dos sistemas operacionais dos computadores. E o sistema operacional mais utilizado nos computadores é o Windows. Durante muito tempo foi assim e ainda é assim até hoje. E existem vários motivos que explicam por que o Windows é o sistema operacional mais utilizado. Ele é um sistema que tem uma interface gráfica muito amigável, então as pessoas em geral não têm dificuldade em utilizar o Windows
as janelas, né, o navegador de arquivos do Windows são janelas bem amigáveis, né, bem simples, bem intuitivas. Então os usuários possuem uma facilidade grande em utilizar o Windows. Durante muito tempo ele foi o sistema operacional que vinha instalado por padrão quando a gente comprava um computador ou comprava um notebook. Hoje que isso está mudando um pouco, hoje já é comum a gente comprar notebooks ou computadores que venham ou com Linux ou com o Chrome OS, é um sistema operacional da Google, que é novo, também é baseado no Linux. Outro motivo que justifica por que o Windows é muito utilizado é porque ele é compatível com a maioria dos softwares. Então as empresas, quando elas desenvolvem algum software, na maioria das vezes elas desenvolvem uma versão já para Windows. E isso não ocorre com o Linux. Tem alguns softwares que a gente não consegue utilizar no Linux, por exemplo. Para quem gosta também de jogar no computador, o Windows é uma opção muito boa, porque a maioria dos jogos conseguem ser executados no Windows. No Linux, por exemplo, não existe tanto suporte para jogos quanto existe no Windows. Então a gente percebe que o Windows oferece várias vantagens, né, vários motivos para que o usuário final continue utilizando o Windows. Agora eu vou listar algumas vantagens do Linux em relação ao Windows. Uma primeira vantagem do Linux em relação ao Windows é que o Linux é uma ferramenta totalmente gratuita, totalmente livre. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode instalar ele no computador sem qualquer custo. Já o Windows é um sistema pago, já é um sistema operacional pago. E o que a gente vê na maioria das vezes é que as pessoas acabam utilizando uma versão pirateada do Windows e na maioria das vezes ela nem sabe. Às vezes ela levou o computador em alguma loja de informática e o técnico acaba instalando uma versão pirata do Windows, do Office, e o usuário na verdade acaba nem sabendo. Então o Linux é uma forma de você combater a pirataria. A utilização do Linux, você não vai estar utilizando nenhuma ferramenta pirata. O Linux é uma ferramenta bem mais segura do que o Windows em relação a ataques, a ameaças virtuais. O que a gente vê na prática é que a maioria dos sistemas que possuem Linux rodando, eles possuem uma segurança muito maior do que os sistemas que rodam Windows. Além da segurança, o Linux possui uma estabilidade muito grande quando comparado com o Windows. O gerenciamento de recursos do Linux é muito otimizado. E quando a gente pega a lista dos 500 computadores mais potentes do mundo, a gente observa que todos eles utilizam alguma ferramenta, alguma distribuição do Linux. Então, até a própria Microsoft utiliza Linux em alguns de seus servidores, o que mostra que o Linux é uma ferramenta muito poderosa. Uma outra vantagem do Linux em relação ao Windows é que, por ele ser um sistema aberto, totalmente livre, ele permite que qualquer pessoa consiga acessar o código-fonte do Linux e, caso ele deseje, ele pode criar uma distribuição Linux do jeito que ele quiser. Ele pode fazer as alterações que ele quiser no núcleo do Linux e pode começar a distribuir uma versão do Linux que ele mesmo criou. Então o Linux permite essa flexibilidade que qualquer pessoa consiga alterar, pode distribuir o Linux da forma que ele quiser. Bom, então vamos falar um pouco de como que iniciou a história do Linux, como que o Linux foi criado. Tudo começou em 1969. Naquela época existia uma incompatibilidade muito grande dos softwares. Então, para tentar resolver esses problemas, foi criado o sistema operacional Unix. O Unix foi uma evolução muito grande na época, só que ele tinha um problema muito grande, que ele só conseguia ser executado em máquinas super poderosas, que não estavam acessíveis para a maioria das pessoas. Então, para você ter acesso ao Unix naquela época, era muito difícil. Ou você tinha que trabalhar em alguma grande empresa de tecnologia, ou então você tinha que estudar em grandes universidades que tinham acesso a computadores robustos, né, com grandes recursos para poder executar o Unix. Em 1991, um estudante de ciência da computação da Universidade de Helsinki, chamado Linus Torvalds, começou a trabalhar no desenvolvimento de um sistema operacional que pudesse ser executado em hardwares mais simples, hardwares que eram acessíveis para a maioria das pessoas. Ele utilizou o Unix como base do desenvolvimento desse sistema operacional e assim ele acabou criando o Linux. E como eu falei anteriormente, o Linux pode ser distribuído, pode ser modificado por qualquer pessoa. Isso é possível porque ele foi desenvolvido sob a licença GPL. E como o Linux foi criado sob essa licença GPL, que permite que qualquer pessoa consiga modificá-lo, adaptá-lo e distribuí-lo da forma que quiser, foram criadas várias distribuições Linux. E o que é uma distribuição Linux?
Uma distribuição Linux é um sistema operacional que vai ter a base do Linux, o kernel do Linux, que a gente chama, podendo ter ou não alterações, e também um conjunto de ferramentas previamente instaladas. Existem distribuições Linux desenvolvidas para os mais diversos tipos de uso que a gente pode imaginar. Existem distribuições que foram desenvolvidas totalmente pensando no ambiente acadêmico, com várias ferramentas já instaladas, várias ferramentas educacionais previamente instaladas. Existe distribuição Linux voltada para testes de invasão, voltada para profissionais de TI que desejam corrigir ou identificar falhas de vulnerabilidade em seus sistemas. Existem distribuições do Linux que possuem uma interface gráfica muito parecida com a interface do Windows, para aquelas pessoas que desejam começar a utilizar o Linux como interface que eles já têm algum certo domínio com a interface do Windows. Então, existem distribuições para os mais variados tipos de usuário que a gente pode imaginar. Nesse curso, nós vamos utilizar a distribuição Ubuntu, que é uma das distribuições mais utilizadas no mundo. Ela é muito estável e também possui uma interface gráfica bem amigável. A gente encerra essa primeira aula aqui. Essa aula foi a aula mais teórica que a gente vai ter no curso. A partir de agora a gente vai ver muita coisa prática. Na próxima aula eu vou apresentar algumas soluções para que a gente possa começar a usar o Linux desde já. Eu aguardo vocês na próxima aula.